Paz do Senhor aos irmãos. Que a nossa esperança esteja nele e tão somente nele. Que os nossos olhos estejam voltados tão somente para ele, igreja. Que o Senhor Jesus seja o princípio e o fim de tudo aquilo que nós desejamos e nós almejamos. Eu queria que você abrisse hoje a Escritura em Atos no capítulo 1. No verso 6, está escrito assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eu queria que você guardasse hoje na sua mente essa pergunta: Senhor, será este o tempo em que restaures a Israel? Nós aqui estamos diante de Cristo. Os discípulos naqueles dias estavam diante de Jesus. Aquele Cristo que há poucos dias atrás, ele havia padecido na cruz. E eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Que quando Jesus ele padece na cruz, a esperança que aqueles discípulos tinham no Mestre, morre com ele. Morrem todas as esperanças com ele. Imagine você caminhar com uma pessoa por 3 anos, e você olha para tudo que aquela pessoa faz, você olha para tudo que aquela pessoa ensina, você olha para a multidão de maravilhas, de milagres e tudo aquilo que segue aquela pessoa. Você nunca tinha visto alguém que, sendo tocado, simplesmente ficava limpo da lepra, das chagas. E aí você deposita toda a confiança naquela pessoa, como sendo aquele que iria libertar o teu povo. E agora esta pessoa, ela ressuscita, e tendo ressuscitado, caminha com eles por 40 dias, as esperanças se renovaram. Eu acho impressionante que aqui, Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus se apresentou vivo, com provas incontestáveis da sua ressurreição. Mas me impressiona que aquele pessoal que viu Cristo padecer e ressuscitar, eles vêm lhe pedir o que não era para ser pedido. Eles lhes pedem: Senhor, será este o tempo para que tu restaures o reino a Israel? Nota que o foco deles ainda está neste tempo presente, ainda está naquilo que é terreno, naquilo que é terreal. E Jesus lhes dá uma resposta bem direta. Jesus lhes diz: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva vontade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e em Samaria e até os confins da terra. A preocupação deles ainda estava naquela questão político-temporal. Eu me recordo há pouco tempo, quando o antigo presidente do Brasil, ele perde as eleições, e aí parece que os crentes eles entram em desespero, por causa que houve a vitória da oposição.
de um governo que até então tinha manifestado diversos escândalos de corrupção e tudo mais. E nós vimos nos olhos dessas pessoas o total desespero lhes consumindo. E aqui nós estamos novamente diante destes homens. Parece que aquilo que a gente viu, quando uma pessoa não venceu, aquela cara de derrota, um desespero diante dos quartéis generais, pedindo que houvesse uma intervenção nisso. E agora nós estamos diante de homens, de discípulos que, vendo o Senhor ressurreto, a esperança deles que há poucos dias tinha morrido. E agora eles veem Cristo ressurreto, eles chegam a Cristo e eles são sinceros naquele pedido. Restaura. Eles sempre tiveram a esperança de que Cristo seria o rei que restauraria o reino a Israel. Lá na última ceia, logo após terminar a última ceia, quando os discípulos veem Jesus sendo levado preso, quando eles viram Jesus, que antes tinha o poder de desaparecer no meio da multidão, como muitas das vezes ele fez, depois de dar uma palavra dura, simplesmente ele se transportava para outro local. E agora Jesus tinha sido levado preso e ele estava diante de falsas acusações. E Jesus não falava nada, Jesus era esbofeteado. Jesus era espancado, Jesus ele era maltratado. Jesus ele era cuspido, escarnecido. E todas as esperanças que eles depositavam nele, eles viam ali a fraqueza, eles viam a limitação e eles viam o silêncio. E esse silêncio do mestre gerava nos seus corações desespero. Eles olharam aquilo tudo à distância e viram aquela esperança que eles depositaram no Senhor sendo brutalmente arrancada deles. Isso lhes corta o coração num misto de medo, desespero, angústia, ansiedade. Jesus é levado ao vitupério para fora da cidade, e ali, como expiação pelos meus e os seus pecados, ele é colocado naquela cruz. Mas os discípulos não tinham ainda consciência do significado daquilo, e é por isso que eles simplesmente se desanimam, simplesmente eles se desesperam, eles perdem a esperança. Eles veem as suas convicções uma a uma sendo despedaçadas. Por 3 dias em meio ao luto e sentindo-se perdidos, a pedra do túmulo então é arrancada, e o corpo fétido, podre do mestre, ele é transformado, e ele aparece vivo primeiro às mulheres, e depois aos discípulos, e depois ele aparece a mais de 500 testemunhas, antes de ser assunto aos céus. Mas a esperança não era para ser restaurada, gente. A esperança era para ser morta e ressuscitada. Assim como Cristo, ele não teve o seu corpo restaurado no momento da ressurreição, mas o seu corpo foi transformado. Havia necessidade que as esperanças daqueles homens fossem, ao invés de restauradas, fossem transformadas, porque muitas das vezes a nossa esperança se baseia na restauração, mas a esperança que nós devemos colocar no Mestre é a esperança da transformação, que é muito mais profunda. Um carro, quando ele capota e ele se destrói por completo, eu levo até um martelinho de ouro, e aí eles vão batendo, vão colocando massa, eles vão pegando e vão restaurando aquele carro, mas aquele carro continua sendo praticamente o mesmo. Às vezes até perde valor depois de ser restaurado. Lázaro estivera morto por 4 dias. E Jesus, quando chega ali diante do túmulo,
E ele pede para que seja removida a pedra, e ele fala: Lázaro, vem para fora. Entendam o seguinte: a vida terreal de Lázaro foi restaurada, mas Lázaro depois morreu de novo. A restauração não é que ela não é bem-vinda. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a sua alma ela vem cheia de marcas, cheia de vícios, cheia de traumas, daquela vida que outrora você viveu. E o Senhor passa a te restaurar, o Senhor passa a te consertar, o Senhor passa a te melhorar para a vida, o Senhor passa a sarar as suas feridas, curar os teus traumas, o Senhor passa a transformar isso tudo. Então uma restauração ela é sempre bem-vinda. E quando o Senhor ele te restaura, ele te cura, ele te coloca como testemunha de tudo isso que você vivenciou. Então uma restauração ela é sempre bem-vinda, sim. E os discípulos de modo lídimo, de modo legítimo, eles queriam a restauração do reino de Israel. Aliás, todos os oráculos do Senhor, certa vez, já profetizaram acerca disso. Entretanto, o Cristo que lhes aparecera não era um Cristo restaurado, é isso que eu quero colocar para vocês. Era um Cristo transformado. Agora ele estava na figura que seria reservada para ele de eternidade em eternidade. Esse Jesus que apareceu aos discípulos naqueles dias, com o mesmo semblante, com o mesmo vigor, com a mesma força, é o Jesus que está hoje assentado à destra de Deus. E é um Cristo que não mais seria atingido pela morte, pela destruição do corpo. Agora ele seria, de fato, revestido da eternidade. A morte, a dor, a angústia e tudo que se opera neste corpo de morte já não lhe afligiria. Essa também é a nossa esperança. Não cremos que o nosso corpo será restaurado. Hoje em dia tenta-se de tudo a restauração do corpo. Eu estava num atendimento essa semana e sentou à minha mesa uma mulher. E o rosto dela era totalmente diferente do que estava na carteira de identidade. Ela tinha colocado, acho que preenchimento labial, tinha feito um monte de coisa no rosto, tentando de alguma forma esconder o que a idade, uma hora vai chegar e vai imprimir nos nossos rostos. O nosso corpo, o tempo ele vem deixando as suas impressões, o tempo vem desenhando, o tempo ele vem nos marcando, o tempo vem fazendo tudo isso em nós. E às vezes a gente até busca dar uma melhorada, a gente vai para a academia, a gente faz isso, faz aquilo, tentando de alguma forma vencer o Senhor tempo. Mas a realidade é que um dia todos nós nos curvaremos a Ele, infelizmente. Porque Ele será fatalista, Ele será impetuoso, e Ele não virá com misericórdia sobre nós quando o tempo é chegado. O tempo é chegado, e hoje foi lido, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de nascer e há tempo de morrer. E por mais que a gente tente restaurar essa carcaça aqui, às vezes o que a gente faz é deformar essa carcaça. De modo que essas harmonizações faciais, isso tudo que tem sido feito, essa mágica, essa fé na plástica, nas cirurgias plásticas, tem monstrificado um monte de mulheres. Eu me recordo da minha avó, sempre tão bonitinha e velhinha, mas era a coisa mais linda, porque a velhice traz a beleza da própria velhice. E quando a gente tenta lutar contra isso, a gente acaba destruindo aquilo que era para ser belo. A restauração do reino a Israel
Em 14 de maio de 1948, a humanidade ainda estava sobrecarregada de culpa e havia o fardo por todo o holocausto que aconteceu contra os judeus. Os judeus praticamente foram extirpados da Europa. Havia uma intenção naquele homem, naquele alemão do bigodinho, havia uma intenção nele terrível de perseguir e extirpar os judeus da face da terra. E por conta disso, as Nações Unidas, elas decidem no dia 14 de maio de 1948, novamente restabelecer o reino de Israel, novamente restaurar o reino de Israel. Só que a restauração do reino de Israel vem acompanhada de dor, de angústia, de morte, de guerra atrás de guerra. Eles mal haviam sido restaurados, a guerra já vem sobre eles. Nós temos a guerra dos 6 dias, nós temos a guerra de Yom Kippur, nós temos diversas batalhas que são o tempo todo colocadas contra este povo. Nós tivemos agora o Hamas. Em outubro do ano passado, o Hamas, ele entra ali, ele adentra os portões, os muros de Israel e fazem uma chacina terrível, porque a restauração não representa a transformação. E aquele que crê e que coloca as suas esperanças na restauração de qualquer coisa nesse mundo, ainda não compreendeu a dimensão da mensagem que foi impressa na ocasião da ressurreição. Porque a ressurreição não é restauração, a ressurreição é transformação de tudo. Jesus, ele não prometeu o restabelecimento do reino de Israel, não. Ele nos prometeu novos céus e nova terra, porque o velho céu já passou e a velha terra também é passada, mas Ele desce, faz com que Jerusalém desce, a nova Jerusalém desça dos céus até a terra, como uma noiva ataviada, pronta a ser entregue ao seu noivo. É isso que o Senhor tem para nós. Expectativa e realidade. A nossa expectativa, eu acho muito legal aqueles memes de expectativa e realidade. Eu estava mostrando uma hoje para o meu amor, né? Aí eles pegam, né? A esposa vira para o homem assim e fala: amor, deixa o cabelo crescer e a barba também, para você ficar parecido com Aquaman, aquele ator lá bonitão, né? Aí o cara deixa a barba e o cabelo, né? Aí eles colocam a foto daquele comediante, o Tião da Joana. Não sei se vocês já viram ele. Depois permitam ver, eu vou colocar lá no grupo da igreja, eu vou mandar esse memezinho lá para vocês, só para vocês rirem um pouco. A expectativa é aquele homão bonito, forte, alto. A realidade é o Tião da Joana. Porque a expectativa humana é impressionante. Próximo da realidade humana, por incrível que pareça, ainda conseguem ser menor. A expectativa da gente em relação ao reino de Deus é o contrário disso. É tão menor, é tão miúda diante da realidade do que vai ser o reino de Deus. A gente coloca as nossas expectativas na cura de um câncer, por exemplo. Mas muitas das vezes o que o Senhor quer é glorificar o nome dEle através daquela doença, e eu não entendo os caminhos do Senhor. Isaías capítulo 55, nos versos 8 e 9, ele diz: porque os seus caminhos não são os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Os meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus. O Senhor, Ele sabe das nossas expectativas, mas eu posso te dizer que Ele não está aqui para cumprir nenhuma delas. Por quê?
o que Ele preparou para o seu povo é muito além do que a capacidade humana pode imaginar. Se Ele atendesse a sua expectativa, Ele simplesmente destruiria a beleza, a grandeza, a profundidade, a largura, a altura do amor dEle por cada um de nós. Por isso que o Senhor, Ele não está preocupado para restaurar um reinado de Israel. Às vezes, Ele não vai restaurar a tua saúde. Às vezes, Ele não vai restaurar aquele relacionamento que você imaginava que era o relacionamento perfeito para a tua vida. Às vezes, Ele não vai restaurar aquilo que você desejava que fosse restaurado. Porque o que Ele tem, entenda isso, igreja, é sempre sobremaneira maior. O objetivo da obra salvífica de Cristo sempre foi a transformação, a completa aniquilação daquilo que outrora foi, e agora valendo-se talvez da mesma substância, porque Paulo compara isso à semente que é semeada e agora ela se transforma numa árvore. A conversão em um novo corpo incorruptível, perfeito, espiritual. A expectativa dos discípulos, quando eles testemunham ali a incontestável ressurreição, eles ainda desejavam um milagre menor. Para eles bastava um Lázaro vem para fora. E às vezes para nós é suficiente isso. Eu sei que o milagre que chama Lázaro para fora do túmulo é tremendo, é maravilhoso. Mas o reino de Israel ainda restaurado está submetido à sina de fenecer no decorrer do tempo. O tempo da transformação não cabia a ninguém saber. E eu repito, é o tempo da transformação. Não era competência de nenhum deles, mas estava reservado exclusivamente na autoridade do Pai, na soberania do Pai. E lhes digo que era o tempo da transformação, assim como há uma promessa de ressurreição que nos transforma de uma natureza caída para uma natureza incorruptível. A grande promessa do Senhor é a transformação completa de tudo. As expectativas do nosso olhar terreal, do nosso olhar limitado, são sempre miúdas perto daquilo que o Senhor nos preparou. A restauração de um reino político, conforme muitos têm lutado nos nossos dias, amados, isso é tão pequeno perto das promessas do Senhor para a tua vida. E isso tem gerado tanta expectativa dessa restauração, tem gerado tanta tristeza e angústia no meio das pessoas. Eu quero que você entenda primeiramente que você é o ramo que foi enxertado e plantado na oliveira verdadeira. As raízes da árvore a qual você está vinculado, elas não vêm de baixo para cima, mas elas vêm de cima para baixo. As raízes às quais você está ligado nascem do céu e se estendem até a terra, frutificando aqui na terra. Nós vivemos um reino, nós somos participantes de um reino que é o inverso deste reino terrenal. E é por isso que nós temos que agir e nos conscientizar
de que colocar as nossas esperanças nisso aqui é destruir por completo a obra que está preparada para você. Pode haver perseguição, mas você sabe quem é que te sustenta. No capítulo 15 de João, Jesus ele nos diz: sem mim nada podeis fazer. Sabe o que ele estava querendo dizer? Exatamente isso. Sem mim nada podeis fazer. Posso te dar um conselho para que você evite um monte de angústia no teu coração? Pare de acompanhar essa loucura. No passado, para terminar aqui, no passado, quando o último dos apóstolos morreu, a igreja de repente se vê na seguinte situação: nós temos que continuar, mas nós criamos que o arrebatamento da igreja e que o estabelecimento do reino de Deus iria acontecer. Os cristãos primitivos criam tanto nisso que eles saíam vendendo tudo. Eles venderam todas as suas propriedades, crendo na iminente volta do Senhor Jesus. Só que depois que os últimos apóstolos morrem, e o tempo vai se avançando, algumas décadas vão se avançando, e de repente alguns séculos vão se avançando, o que acontece? Jesus não retorna. E a expectativa que eles tinham colocado naquilo faz com que eles comecem a criar uma teologia que explicasse tudo aquilo. E aí surge, por exemplo, o amilenarismo. O amilenarismo é a crença de que no momento que Jesus ele ressuscitou, ele morre na cruz e ele ressuscita, ele já estabeleceu o reino milenar dele aqui. E nós estamos vivendo o reino milenial. O milênio, apesar de terem passado mais de 2000 anos, ele já está acontecendo. É o tempo vindo à plenitude dos tempos, é o tempo da graça, é o tempo do reino da igreja, na manifestação da graça do Senhor Jesus Cristo. E isso foi uma firula teológica que os cristãos primitivos não criam, e nem os apóstolos criam nisso. Paulo ele fala que num abrir e fechar de olhos nós seríamos arrebatados sim, o nosso corpo seria transformado. Primeiro seriam aqueles que morreram, que eles ressuscitariam, e depois nós, os vivos, seríamos transformados e levados às alturas ao encontro com o Senhor. Isso é uma doutrina que Paulo ele prega literalmente, mas por necessidade de transformação, porque a expectativa da vinda de Cristo lhes tinha sido frustrada, eles criam algum tipo de teoria e começam a perder a fé, e começam muitas das vezes até a distorcer o que a Escritura é tão clara quando explica, e quando ela é tão literal e quanto explica, Jadson. Porque a literalidade que a Escritura traz a isso chega a ser assustadora, pulsa nas nossas mãos. Mas o grande problema é que essas teologias são criadas quando as nossas expectativas elas saem do alto e se colocam no plano terreno. Quando a gente continua caminhando e vendo a opressão que se faz debaixo do sol, a tristeza e a angústia que contamina a muitos, a morte que nos espreita passo a passo, respiração a respiração, a dor, a angústia, o desespero, a fome, devorando pessoas uma a uma. E aí você olha para tudo isso e sua expectativa ainda é colocada aqui. Meu amigo, não adianta. Você vai criar heresias, você vai criar novas teologias para tentar justificar. Você vai começar a lutar segundo as tuas forças. Você vai começar a fazer segundo o teu querer. E isso está fadado a dar errado. Nem a melhor política de direita
que já existiu neste país conseguiu conter o avanço de toda a maluquice que toma conta de tudo aqui. Eu me recordo, quando eu era bem mais jovem, que o grande nome da política de direita, sabe quem era? Paulo Maluf, um corrupto de carteirinha. As expectativas sempre estão rodeando isso. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Relembre que as raízes da árvore a qual você está ligado, essas raízes elas brotam, elas estão fincadas no céu. Lembre-se disso o tempo todo. Entenda que você é cidadão de outra pátria. Aqui você é apenas o estrangeiro. E o estrangeiro, ele não tem os mesmos direitos de um cidadão, não. Os cidadãos dessa terra terão os direitos dessa terra. Mas o cidadão do céu, eles terão os direitos que são concernentes ao céu. Não troque por um prato de lentilha a promessa que o Senhor tem para você. Como Esaú fez, estava diante dele todas as bênçãos celestiais, e ele preferiu apenas matar uma fome passageira aqui. E o que nós temos feito é exatamente isso, crendo na restauração, buscando a restauração, enquanto o que Ele nos prometeu foi a transformação. Fique de pé em nome de Jesus. Eu me recordo daquele filme Transformer, né? Falando de transformação, né? Transformers parece muito com isso. A gente tem ali um robozinho, né? O Bumblebee, que no começo do filme ele é um Camaro bem antigo, bem velhinho, né? Todo estragado, um carro bem velho, mas um carro muito bonito. E aí, quando recebe uma determinada crítica, ele passa em frente a um Camaro modelo novo, ele de repente se transforma e vira um Camaro modelo novo. E eu acho aquilo engraçado pra caramba. E quando eu olho para nós, quando eu sei que nós estamos com a nossa expectativa de fato firmadas no céu. Meu pai, ele falou no domingo passado de Colossenses capítulo 3. Olhai para as coisas do alto e não para as terrenas. É necessário que você relembre que o Senhor Jesus, Ele te libertou do império das trevas. A política que acontece nesse mundo, seja de qual espectro dela, ela representa o império das trevas. As expectativas terreais representam o império das trevas. Tudo isso representa o império das trevas. E o Senhor Jesus nos diz, Paulo escrevendo, ele nos diz o seguinte: Ele vos libertou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Coloque a sua expectativa totalmente no reino do Filho do seu amor. Você vai parar com esse desânimo. Você vai parar com essa cara de angústia. Você vai parar de ter essa cara de desespero, e o sorriso vai adentrar em você. A chama do Espírito Santo vai voltar a pulsar no seu interior a partir do momento que assim você crer. O que o Senhor tem para nós é tão maior. Senhor Deus e Pai, abra os olhos do nosso entendimento. Abra os olhos do nosso espírito, para que a gente possa contemplar as maravilhas que provêm de Ti, para que as perguntas que se baseiam nas nossas expectativas sejam destruídas, derrubadas,
sejam totalmente aniquiladas, e que nós venhamos simplesmente a confiar naquilo que o Senhor tem preparado para nós, que está muito além da expectativa humana, que está muito além do que o coração humano já sondou. E ainda que nós venhamos a ter um vislumbre disso, assim como Paulo teve ao visitar ao terceiro céu, não é possível a nós nem mesmo descrever, de sorte que se torna ilícito falar. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle do nosso existir, que o Senhor está no controle do nosso caminho, e que o Senhor é o caminho ao qual nós devemos trilhar. Trabalhe isso no nosso interior, Senhor, para que a frustração não consegue achar lugar de aconchego no nosso interior. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Teu trono acima está, teu nome imutável